Boa tarde, pessoal. Vamos então começar a nossa web de hoje. A web de hoje é sobre grupo de tratamento de fumantes. Estaremos aqui eu e o enfermeiro Matheus fazendo um relato de experiência, né, de como a gente faz o grupo de tratamento de fumantes lá na nossa unidade de saúde, o Centro de Saúde Itacurubi, aqui em Florianópolis. Muitos dizem grupo de tabagismo, né? E a gente prefere chamar grupo de tratamento de fumantes, porque o grupo, na verdade, é para combater o tabagismo. Então, nós trabalhamos o tratamento do fumante como a nossa missão, né? No caso. Então, boa tarde, vamos começar. Estarei aqui eu, o enfermeiro Matheus, como eu já disse. Daqui a pouco o enfermeiro Matheus vai conversar com vocês também. Bom, primeiro, alguém aqui tem experiência em trabalho com grupo de tratamento de fumantes? Algum município faz esse tratamento já, desses municípios que estão nos assistindo? Se alguém souber quantos grupos de tratamentos de fumantes tem cada município, seria legal informar, tá? E então, assim, a primeira questão, a gente precisa entender por que o tabagismo, né? O tabagismo é um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, né? A estimativa é que 1/3 da população mundial fume, tá? Desse 1/3, em torno de 47% de homens e 12% de mulheres. Então, em torno de 1.200.000.000 de pessoas fumam no mundo inteiro, né? Então, é um desafio muito grande, né? O combate ao tabagismo, fazer com que o planeta fique livre do tabaco. Então, 1/3 da população mundial sejam fumantes, e sabemos também que ocorrem em torno de 4.900.000 mortes anuais, em torno de 10.000 mortes por dia devido ao uso do tabaco. Então, não é qualquer coisa, né? E existe uma estimativa de 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030. Então, se a gente não se mover, se a gente não der a batalha, o combate necessário, vamos ter muitas pessoas morrendo, muitas pessoas adoecendo em função do uso do tabaco. 40 a 45% de todas as mortes por câncer, a origem é o tabagismo, né? 90 a 95% das mortes por câncer de pulmão. O pulmão é o órgão que aparece mais assim nas estatísticas, né? Porque pelo fato do pulmão ser o órgão que primeiro recebe a fumaça do tabaco, do cigarro, é também o órgão que está mais exposto, né, às doenças. 75% das mortes por DPOC, vocês sabem o que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ocorrem em função do tabagismo. 20% das mortes por doenças vasculares e 35% das mortes por doenças cardiovasculares. Então, é muita coisa, né? E a gente pode dar uma batalha para mudar esse quadro. O tabagismo hoje também é classificado dentre os transtornos mentais e de comportamento decorrente de uso de substâncias psicoativas, né? Então, o tabagismo também é um problema de saúde mental, ok?
vocês já devem ter ouvido dizer que a droga que provoca a dependência química é a nicotina. O cigarro, ele tem já catalogadas 4.720 substâncias tóxicas, e dentre essas substâncias, a nicotina é a responsável pela dependência química, né? Uma coisa muito importante é saber que 90%, né, apesar da doença, vamos dizer, apesar da doença, o adoecimento acontecer já na fase adulta, né, o problema começa na infância. 90%, as estatísticas mostram que 90% de todos os fumantes começaram a fumar com menos de 19 anos, né? E todos aqueles, dentre todos que experimentam um cigarro, 50% se torna fumante. Então, os jovens e as mulheres atualmente são os principais alvos da indústria do tabaco, tá? Vocês já devem ter percebido, e é importante nesse momento fazer uma reflexão, porque desde 2000 é proibida a propaganda de cigarros. Hoje a gente já não vê mais propaganda de cigarros em televisão, rádio, jornal, revistas, outdoor. Você não vê mais a propaganda do cigarro. No entanto, a indústria do tabaco tem utilizado uma estratégia criminosa, que é de utilizar os postos de vendas para fazer a propaganda. Vocês sabem, vocês já viram um maço de cigarro, ele tem duas faces. O maço de cigarro tem uma face onde adverte o risco, né, para a saúde, que é uma obrigação, é determinado por lei, e tem uma outra face, e nessa face onde estão os riscos, sempre tem uma foto bem feia, né? E no outro lado, eles agora aprimoram cada vez mais e trabalham uma beleza nos maços de cigarro, e com isso, eles, quando vão fazer a exposição nos postos de vendas, eles colocam, obviamente, o lado mais bonito, né? Aquela coisa mais colorida. E vocês já observaram também que os cigarros hoje são vendidos numa prateleira próxima a balas, doces, chocolates. Então você tem ali tudo junto, tudo misturado, e você não tem isso à toa. Isso é uma estratégia da indústria do tabaco para que as crianças e os jovens achem normal o cigarro, né? Seja normal como é usar uma bala, um chiclete, um chocolate, e com isso as crianças começam desde pequenas a conhecer marcas de cigarro, né? E alguns inclusive já fazendo a experimentação. O cigarro, hoje ele é refrescante, tem cigarro com sabor, adocicado, cigarro com cheiro. Isso não é à toa, tá? Isso tem um objetivo, isso não é por acaso. Isso é para poder aumentar, né, os seus consumidores, manter uma faixa elevada, um número elevado de consumidores, na medida em que os fumantes mais antigos ou deixam de fumar, ou eles morrem pelo fato de estarem doentes, e a indústria do tabaco, ela necessita renovar esse quantitativo de consumidores. E eles investem sempre nas crianças e nos adolescentes, né? Então, isso é uma questão importante. Atualmente, a gente tem feito aqui em Florianópolis um trabalho junto às escolas, conversando com os adolescentes, com as crianças, orientando sobre essa situação. E, além disso, a gente também tem batalhado para que saia uma legislação, assim como ocorreu a legislação que
proíbe o uso do cigarro dentro de ambientes fechados ou coletivos, a gente quer uma lei que também proíba essa forma de vender cigarro. E que o cigarro possa ser vendido em gavetas fechadas. E que o maço tenha apenas duas cores, o branco e o preto com a marca do cigarro e as advertências necessárias. Enfim, é preciso dar um combate também a nível da legislação. Tá? Bom, o fumante é o alvo desse programa. Tá? O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com sede no Rio de Janeiro, é a instituição responsável por desenvolver, organizar e treinar os profissionais para desenvolver o programa. E o principal objetivo é apoiar o fumante a deixar de fumar. Também prevenir a iniciação no consumo de derivados de tabaco entre crianças e adolescentes e ainda estimular o abandono do fumo entre os já dependentes do tabaco, tá? Independente do número de cigarros que ele fume por dia. Tá? É crescente o número de fumantes que procuram esse apoio, estimulados pelo contexto social cada vez mais desfavorável ao consumo do tabaco. Então, nesse sentido, é importante conhecer essa estratégia e ela está no consenso, né? Ela foi desenvolvida no encontro de consenso sobre abordagem e tratamento do fumante. A partir daí, então, existe um protocolo e esse protocolo ele é orientado para todo o território nacional. Tá? O que a gente faz aqui em Florianópolis é o que deve ser feito em toda Santa Catarina e o que é feito também em todo o Brasil. Tá? Bom, aqui tem a foto de um grupo de tratamento de fumantes que a gente realizou no Centro de Saúde Itacurubi. Essas pessoas pararam de fumar, que estão segurando os certificados, e a gente sempre, quando conclui um grupo de tratamento de fumantes, a gente, para estimular que ele permaneça sem fumar, a gente entrega um certificado. E depois a gente também vai fazendo contato com eles para saber como é que estão, né? Se eles mantêm a cessação do tabaco. Nesse momento a gente vai fazer uma pequena pausa, onde então o Matheus vai entrar para explicar o funcionamento do grupo de tratamento de fumantes. Boa tarde então, pessoal. Me chamo Matheus, integro uma equipe de saúde da família, juntamente com o médico de família Renato, no Centro de Saúde de Itacorubi, em Florianópolis. O grupo de tratamento de fumantes, ele é uma estratégia dentro dos métodos de tratamento do fumante. Né? Dentre os métodos de tratamento dessas pessoas, desse público, né, nós temos a abordagem cognitiva comportamental, a farmacoterapia, né, o uso de medicamentos, né, e as práticas integrativas e complementares. Né? Então, quando a gente fala no grupo de tratamento de fumantes, né, ele é indicado, então, para as pessoas que querem parar de fumar, para os fumantes que estão motivados a realizar essa mudança em sua vida. Né? E ela trata de uma abordagem cognitiva comportamental, né, que trata de intervenções cognitivas que vão mexer com as crenças, mexer com os comportamentos, as reações dos fumantes, né, as situações de risco, né, e fazer com que eles desenvolvam, frente a essas situações, né, estratégias de enfrentamento. Então, o grupo de tratamento de fumantes, ele é uma abordagem cognitiva comportamental intensiva. Né? Por que intensiva? A gente vai ver mais para frente que ela trata de 4 sessões estruturadas, de 1h30 cada uma, né? Onde se faz esse tipo de abordagem. Cabe destacar que, além da abordagem intensiva, né,
que é através do grupo de tratamento, existe uma abordagem mais básica, né, que trata de uma abordagem que pode ser feita por qualquer profissional de saúde, em qualquer tipo de atendimento, consulta, triagem, até em prontos atendimentos, urgências, né, onde se segue o método de perguntar e avaliar para a pessoa, né, há quanto tempo ela fuma, se ela tem desejo de parar, o que ela acha de marcar uma data para parar de fumar. Então, através de perguntas bem simples, se avalia o grau de motivação da pessoa e se estima o grau de dependência química da pessoa também, né? Perguntando, por exemplo, quanto tempo depois de acordar ela acende o primeiro cigarro, quantos cigarros ela fuma por dia. Isso me dá a ideia do grau de dependência química da pessoa, né? Além de perguntar e avaliar, então, dentro dessa abordagem básica, eu passo para o segundo passo, né, que seria o aconselhamento. Então, diante desse grau, dessa motivação que esse fumante traz, eu vou aconselhá-lo a parar de fumar. Ou se ele não está motivado a parar de fumar, eu posso aconselhá-lo sobre os riscos do cigarro para ele, para as pessoas que convivem com ele, né? Então, no caso do fumante motivado, eu posso aconselhá-lo, prepará-lo ele para a ação, né? Que seria o quarto passo. Eu perguntei e avaliei, eu aconselhei e agora eu preparo ele para a ação, né? Então, eu vou dar uma série de dicas, estratégias para ele manter-se sem fumar nesses primeiros dias, né? Dias que são propícios para surgirem desconfortos, que a gente chama de síndrome de abstinência, né? E depois desse passo de preparo, né, eu faço então o último passo, que é o acompanhamento, né? Então eu agendo um retorno para essa pessoa, porque principalmente nos primeiros dias sem fumar, a pessoa vai ter a possibilidade de ter as crises, esses desconfortos, esses sintomas que podem ser motivo de recaída. Então eu garanto esse acompanhamento para o fumante ou para o ex-fumante, né, para garantir a eficácia e o sucesso nesse propósito, né? Obviamente, nas nossas rotinas de centros de saúde, no nosso caso do Itacorubi, né, por demanda de atendimento de nossas agendas, né, a gente prefere fazer a abordagem intensiva, reunir as pessoas num grupo, porque obviamente não teríamos conta de acompanhar individualmente todas essas pessoas, né? Então, a formação de grupos para abordagem do tratamento do tabagismo é necessário, né? Otimiza o nosso tempo, né? E também há estudos que comprovam que quanto maior o tempo de abordagem a essas pessoas, né, quanto maior a intervenção sobre os fumantes, o tempo contato profissional e fumante, maior a chance ele tem de se manter, de parar de fumar e manter-se sem os cigarros, né? Então, está aí a importância da abordagem intensiva que se constitui no grupo de tratamento de fumantes, né? Então, como funciona lá no Centro de Saúde de Itacorubi, né? A pessoa está motivada para parar, tem interesse, quer buscar informações, então ela tem uma consulta, um atendimento individual agendado, né? Esse atendimento individual ele é uma entrevista, né, onde consiste basicamente em saber a história tabagística da pessoa, graduar o grau de motivação, realizar o teste de dependência química, que a gente já vai falar, né? Identificar comorbidades, muitas vezes psiquiátricas, né? Sobrepeso, aferir pressão arterial, muitos deles já têm pressão e desconhecem, já têm pressão aumentada e desconhecem, precisam fazer um controle, né? Muitos já estão com sobrepeso, então vamos ter que tratar de algumas orientações nutricionais juntamente, porque o ganho de peso é uma das causas de recaída. Então a chave é o planejamento antecipado dessas situações de risco. Então o ganho de peso é um deles, né? Juntamente com essas avaliações, né, essa entrevista também trata de ser um momento de vínculo, né, com o profissional de saúde, um momento onde se busca trazer do fumante a sua motivação. É uma entrevista motivacional também, né? Então, o que motiva o senhor a querer parar de fumar agora, né? Então, a gente
eduz isso do fumante, porque esse vai ser o motor dela durante todo esse processo, né? Que não é fácil, né? Então, disso se trata esse primeiro momento de entrevista. Dentro da entrevista, nós temos, então, o ponto número 2 aqui, né? Que é a determinação do grau de dependência à nicotina, né? Ele é feito através do teste de Fagerström, né? São 6 perguntas básicas, onde eu vou ter um score, uma graduação em pontos, que vão me dizer se essa pessoa tem uma dependência química muito baixa ou até uma dependência química muito elevada, né? O teste de Fagerström, ele está contido no documento consenso, este que o médico Renato mencionou, né? Disponível aí no site do Ministério da Saúde, né? E também disponível no site da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, né? Também, nessa entrevista motivacional, a gente já apresenta a proposta de tratamento da pessoa, né? Então, a pessoa tendo o grau de dependência química elevada, né, a gente já orienta que ela tem indicação de usar a farmacoterapia, que seria um outro tipo de abordagem, além da cognitivo-comportamental, né? Então, já se apresenta a proposta dos encontros, né? São 4 sessões estruturadas, quer dizer, são 4 encontros de mais ou menos 90 minutos, 1h30, com conteúdos específicos, com objetivos a alcançar em cada um deles, né? Onde se discutem os diversos aspectos relacionados ao tabagismo, né? E para os que conseguiram êxito no seu propósito, para as pessoas que pararam de fumar, a gente mantém um acompanhamento, né? Que denominamos aí a manutenção, né? Uma coisa é parar de fumar, certo? Outra coisa é manter-se sem fumar ao longo do tempo. Então, isso é um outro tipo de esforço, né? Uma perseverança ao longo do tempo, que pode ser motivada, fomentada através do contato com o profissional de saúde ao longo do tempo e através desse grupo de apoio, né? Nesse slide vocês estão vendo uma cartilha, né? Uma cartilha é um modelo do Ministério da Saúde do INCA, que cada participante do grupo recebe ao final do encontro, né? Condensando as informações, as ferramentas, as estratégias trabalhadas naquele encontro, né? Então são 4 cartilhas, uma para cada sessão. As cartilhas são muito importantes, cabe destacar, né? Porque o fumante ou ex-fumante vai levar esse material para casa, vai ter tempo para digerir, né, durante uma semana o conteúdo trabalhado, né? As técnicas, as abordagens trabalhadas na sessão da semana, né? Também trata de uma leitura interessante, né? Importante, para ocupar os momentos de ócio também, né? Para lidar com o desejo de fumar, né? Bom, então aqui nós vamos percorrer a estrutura básica das 4 sessões, né? A primeira sessão ela tem o seguinte objetivo: entender por que se fuma e como isso afeta a saúde, né? Quando a gente pergunta para a pessoa, e aí, seu João, dona Maria, por que a senhora fuma, né? A resposta muitas vezes é muito simples, assim, eu fumo porque dá vontade, porque eu gosto, né? Mas justamente nesse encontro, a gente destrincha um pouquinho o que faz a pessoa fumar. Então, sabemos que o cigarro ele causa uma tripla dependência. A dependência química, que é causada pela nicotina, a falta que a nicotina faz no sistema nervoso central. A dependência psicológica, né, que é o uso do cigarro para lidar com certos sentimentos, certas emoções, frustrações, estresse, né? E a dependência comportamental ou de hábito, né, que são aquelas situações gatilho, aquelas situações que levam automaticamente o fumante lembrar do cigarro. Por exemplo, o uso de álcool, né, o tomar café preto, são alguns exemplos dessas dependências comportamentais, né? Então, nesse momento, ainda nessa sessão, se explica os métodos de parada, né, que consistem basicamente em 2 métodos, né? A parada abrupta, que é aquela parada onde a pessoa marca um dia e a partir daquele dia ela já fica sem fumar, né? E a parada gradual, que como o próprio nome já diz, se dá aos poucos, né? A parada gradual,
ela pode se dar por duas vias, vejamos. Ela pode ser, primeiro, por redução, né? Como se dá a redução? O fumante, que marcou uma data para parar de fumar, ele vai reduzindo proporcionalmente o número de cigarros fumados, né, por dia, de forma que no 7º dia ele fica sem cigarro. Ele consegue atingir a sua meta. O 7º dia é o dia D, o dia de parada. Né? Então, como exemplo, se a pessoa fuma 30 cigarros, no 2º dia ela vai fumar 25, no 3º 20, no 4º 15, no 5º 10, no 6º 5 e no 7º dia ela vai estar sem os cigarros. Então essa é a parada gradual por redução. A parada gradual por adiamento se caracteriza por adiar o primeiro cigarro fumado do dia. Então a estratégia é adiar sempre 2 horas, acender o primeiro cigarro sempre 2 horas mais tarde do que o dia anterior, de tal forma que no 7º dia a pessoa estará sem fumar. Né? Na prática, e a ciência também comprova que a parada abrupta tem sido mais efetiva, né? Tem ajudado mais as pessoas a parar de fumar. Né? E é que a gente mais estimula na prática. Né? Bom, a sessão 2 tem o objetivo de conversar sobre os primeiros dias sem fumar. Né? Um conceito básico desse encontro é tratar da síndrome de abstinência, né? Aquela série de sinais e sintomas, desconfortos que o candidato aí à parada de fumar, ou a pessoa que já está sem fumar, tende a experimentar. Né? 2 coisas importantes que tem que se saber sobre a síndrome de abstinência primeiro, ela é limitada pelo tempo. Né? Então, às vezes a pessoa tende a pensar, poxa, eu vou ficar com essa tosse, com essa tontura para o resto da vida. Não. Né? A maioria dos sintomas desaparece em 14 dias. Né? Segunda coisa importante sobre a síndrome de abstinência é que são sinais que o corpo está se restabelecendo. Né? Então, por exemplo, a tosse. Né? A pessoa parou de fumar e desenvolveu a tosse, surgiu a tosse. Né? Nada mais é do que um sinal de limpeza do corpo. Né? Os cílios, a árvore respiratória que estava intoxicada de nocivos, agentes nocivos, agora começa a sua limpeza, começa a exteriorizar esses tóxicos. Né? Então, por isso a tosse. É um sinal de que o corpo está melhorando. Né? Nessa segunda sessão, a gente também orienta 4 maneiras bem práticas, né, de como lidar com 3 coisas que podem ser fator de crise e recaída para a pessoa que quer parar de fumar. Né? Que são o controle do estresse, né, o desejo de fumar intenso ou fissura, né, e o ganho de peso. Então, para esses três fatores de risco, né, nós temos estratégias bem básicas para lidar, que são os famosos 4 As, né, bem pedagógicos, 4 As. Né? O primeiro A trata de água. Né? Então, beber muita água. Tem desejo de fumar? Tome água. Está nervoso, está estressado, está inquieto? Toma água. Né? O segundo A é o alimento de baixa caloria. Né? Então, se recomenda ao ex-fumante, né, ter sempre consigo um alimento de baixa caloria para estar mastigando, para estar ingerindo. Né? Então, se orienta balas, chicletes, dietéticos de preferência, né? Cenoura, pepino cortadinho, cravo, né? Gengibre, canela, né? Frutas, né? Alimentos de baixa caloria que vão dar uma tapeada aí no desejo de botar algo na boca, né? Vão enganar aí a boca inquieta. Né? Então, esse é o segundo A. Falamos da água, falamos do alimento de baixa caloria. O terceiro A, obviamente, é a atividade física, né? Atividade que vai ter um efeito aí sobre esses 3 fatores de risco. Né? Então, a atividade física vai ter um efeito cardiovascular para a saúde, tende a melhorar o humor da pessoa, melhora o apetite, melhora o sono, né? E também ajuda a um indesejável ganho de peso, principalmente para as mulheres. Né? O quarto A é o ar. O que é isso, o ar? Nada mais é do que um exercício de respiração profunda. A respiração profunda
é aquela técnica onde se permite o abdômen se expandir enquanto nós respiramos, né? A ansiedade, a tensão tende a nos deixar respirando muito em cima, a respiração apical, né? Então, a respiração profunda ou abdominal tende ou pode ser uma ferramenta para ajudar a pessoa a manter-se sem cigarro, a controlar o estresse, o desejo de fumar, né? Então, tá aí os 4 A's, né? Depois o Renato vai falar sobre o 5º A, na verdade, que é uma adaptação nossa aí, né? Que seria a automassagem. A 3ª sessão tem como objetivo vencer os obstáculos para permanecer sem fumar, né? Então, aqui se dá destaque principalmente a associação de álcool e cigarro, né? E a possibilidade de se ganhar peso. Então, se traça estratégias, né? Porque o ganho de peso é uma possibilidade para metade dos fumantes, das pessoas que param de fumar, na verdade. Então, se traça estratégias, se vê por que se ganha peso e se traça estratégias como se pode evitar isso, né? Ainda na 3ª sessão, nós tratamos de 2 técnicas psicológicas muito importantes, né? Que tratam de desenvolver estratégias para lidar com os fatores de risco, né? Para a recaída, né? Então, a primeira técnica psicológica é a assertividade, que nada mais é do que uma reflexão sobre a atitude que nós tomamos diante das situações que nos ocorrem na vida, né? A assertividade é uma atitude de firmeza, né? Sem ferir, sem machucar ninguém, é uma forma de eu me expressar no mundo, nas minhas relações, né? Sem ser passivo e sem ser agressivo, né? Mas conseguir expressar meus sentimentos, meus pensamentos de forma firme e assertiva. O que isso tem a ver com cigarro é que muitos fumantes acabam recorrendo ao cigarro por não saber lidar com essas tensões, com esses sentimentos, né, com esses pensamentos. Então, a pessoa que se conhece melhor e consegue se controlar melhor nesse aspecto, usando essas técnicas de assertividade, certamente vai recorrer e vai sentir menos falta do cigarro, né? A outra técnica psicológica muito importante é o pensamento construtivo, né? Que nada mais é do que orientar o ex-fumante a sempre que se sentir deprimido ou tenso, se perguntar o seguinte: por que será que eu estou me sentindo assim? Que pensamento será que está gerando esse sentimento? Né? Porque muitas vezes fumar não é o problema. Fumar é a ponta do iceberg, né? É o fim de uma sequência, de uma reação em cadeia que começou com uma crença, uma forma de pensar. Essa forma de pensar, por sua vez, gerou uma forma de sentir, né? Essa forma de sentir, por sua vez, gerou uma forma de agir, né? Ou de reagir, instintivamente, muitas vezes, né? E essa forma de reagir, sem pensar, leva a pessoa a fumar. Então, o pensamento construtivo consiste em estar se questionando: por que será que estou pensando assim? Por que será que estou me sentindo assim? Né? Essa resposta normalmente leva a um pensamento que pode ser corrigido, né? A 4ª sessão trata dos objetivos obtidos após parar de fumar, né? Então, na verdade, esse é um tema que se aborda em todas as sessões. Enquanto as pessoas vão na 4ª sessão, muitos ou a maioria já terão parado de fumar. E aí está o grande benefício de se estar em grupo, porque as pessoas dividem experiências, a experiência de um serve para o outro, eles se reforçam, né, as suas motivações entre eles, é um bom apoio interpessoal, essa é a grande estratégia, a grande sacada do grupo, né? Ao fim do grupo, então, aos que pararam se recomenda a manutenção, né, que seria primeiro um retorno em 15 dias, depois em 30 dias, em 60, em 90, então um retorno mensal para manter esse contato com o profissional de saúde, né? E para os que não pararam, fica aí o convite para reiniciar novamente o processo, reiniciar os grupos, as sessões, né? Cientificamente sabemos que a maioria das pessoas que para de fumar tenta mais de 5 vezes, né? Então, o segredo é fazer uma tentativa séria por ano, né? A pessoa vai conseguir 1 hora, né? Agora nós vamos fazer uma pausa novamente para o médico Renato retornar então com outra abordagem farmacológica. Pessoal, então, agora depois que o Matheus explicou o funcionamento do grupo, a gente vai passar a questão de como fazer o tratamento do fumante
a nível farmacológico. Eu não vou entrar em detalhes do tratamento, tá? Eu preciso só que vocês saibam que existem algumas substâncias que podem ser usadas. A principal delas, a mais usada, é o adesivo de nicotina. Existem adesivos de 21 miligramas, de 14 miligramas, de 7 miligramas, e cada um desses adesivos, eles são usados por um mês, 4 semanas cada um, dependendo do grau de dependência do fumante, que é apurado na entrevista pelo teste de Parkinson. A outra possibilidade é a goma de mascar, onde você pode usar até 15 gomas diárias, e também a dosagem ela vai depender do número de cigarros que a pessoa fuma. Se ela fuma até 20 cigarros, ela da primeira à quarta semana vai usar um tablete a cada 2 horas. Da quinta à oitava semana, ela vai usar um tablete a cada 2, a cada 4 horas. E da nona à 12ª, um tablete a cada 4 e 8 horas. Na verdade, vocês observam que existe um desmame, né? A ideia não é que a pessoa continue usando tão pouco a nicotina em adesivo como a nicotina mascável. A ideia é substituir as 4.720 substâncias tóxicas por uma substância com o objetivo de fazer o descondicionamento da pessoa ao hábito de fumar. Tá? A outra forma de tratar é utilizar a bupropiona, que é uma medicação onde você vai prescrever nos 3 primeiros dias um comprimido por dia, e a partir daí um comprimido pela manhã e 8 horas depois um novo comprimido, e isso pode continuar, esse tratamento pode ser continuado até 12 semanas, sendo que no 8º dia a pessoa precisa parar de fumar para que dê certo. Quando a gente diz para o fumante que no 8º dia ele vai ter que parar de fumar, ele vai preferir fazer outra coisa. É impressionante isso, porque se ele não faz a parada abrupta, e ele acha que precisa de um medicamento para fazer a parada total, então ele às vezes também não quer assumir um compromisso de no 8º dia estar parando. Então a gente pouco vai utilizar essa medicação. As mais utilizadas, como eu falei, são o adesivo de nicotina e o tablete, o chiclete de nicotina. Tá? Bom, a outra forma de tratar são os tratamentos não medicamentosos. E aí a gente está falando das práticas integrativas e complementares. A recomendação do vídeo é importante, porque daí vocês vão ver em loco a experiência acontecendo, né? Vocês vão assistir a experiência acontecendo. E nós temos aqui, nós utilizamos a acupuntura, nós não usamos a acupuntura dentro do grupo, a acupuntura é feita fora, dentro do consultório, combinando com o fumante. E a partir da avaliação que a gente faz, se ele tem mais dificuldade de parar, a gente vai usar a acupuntura como um método adicional. Se ele quer parar, mas ele não consegue levar a fundo aquela decisão, a gente também pode auxiliar com a acupuntura, melhorando a vontade dele, diminuindo a ansiedade. Bom, e aqui nós temos também a automassagem, que nós orientamos pontos de acupuntura para que a pessoa que está no grupo, né, possa fazer a automassagem, que é o 5º A que o Matheus se referiu. Na verdade, aqui a gente tem um monte de A, né? Tem A de acupuntura, A de automassagem, A de auriculoterapia. E a auriculoterapia é uma técnica que a gente usa praticamente com todo mundo, tá? Aqui, então, a acupuntura, como eu falei, né? Os mais ansiosos, os que têm mais dificuldade para marcar data, enfim. E ela não é realizada atualmente no grupo, ela já foi realizada no grupo, atualmente é feita em consultório. A gente utiliza na acupuntura a ideia dos canais de energia,
a gente escolhe pontos de acupuntura que vão estar no corpo e que possam ajudar a tomada de decisão, a manutenção da vontade, a vontade que eu digo de continuar sem fumar ou de parar de fumar, que vão fortalecer, que vão diminuir a ansiedade, vão melhorar o funcionamento do pulmão, vão melhorar o funcionamento do aparelho digestivo, tá? E controlar, moderar o apetite, tá? Automassagem. Automassagem a gente recomenda basicamente uma sequência de pontos. Ela é oferecida a todos os participantes e é feita durante o grupo de tratamento de fumantes, durante as sessões estruturadas. Então nós temos o ponto 7 do coração, 7, circulação, sexualidade, o ponto 9 do pulmão, a gente vai mostrar daqui a pouco. O ponto 7 do pulmão, o ponto 4 do intestino delgado, o ponto 1 do baço pâncreas, 40 do vesícula biliar e ponto 3 do rim. Então, é uma sequência de pontos que a gente vai utilizar na maioria das vezes. Então, está aqui nesse slide os pontos em grupos que a gente vai utilizar. Aqui, para ilustrar, aqui é o ponto 7 do coração, ele fica, na verdade, ele vai ficar aqui, um pouquinho mais para cá, entre a seta e o ponto, tá? Ele vai estar aqui, tá? E é um buraquinho na linha onde o punho faz a dobra. Então, o ponto 7 do coração. O ponto 7 do circulação sexualidade, ou alguns conhecem como pericárdio, outros mestres do coração. Ele também é um ponto que ajuda a acalmar o mental, acalma a pessoa. E o outro ponto é o ponto 9 do pulmão, tá? Esse ponto que aparece aí. O 9 do pulmão também é outro ponto importante. Esses 3 pontos, eles estão na linha onde quando a gente faz a dobra do punho, né? A flexão do punho, ela forma uma linha e esses pontos estão nessa linha. Então a gente ensina o fumante ou ex-fumante, né, o membro do grupo, a massagear esses pontos na hora que tiver com fissura, na hora que tiver mais ansioso, tá? O resultado é bem interessante. Temos então aqui o 7 do pulmão. Esse ponto é importante porque ele vai tirar todo aquele excesso de energia acumulada no pulmão e transferir para o ponto 4 do intestino grosso. Então, esses pontos são uma técnica de tirar excesso de energia, aquela ansiedade que dá assim no peito, tá? A gente pode massagear esses 2 pontos e, além disso, são pontos importantes porque são pontos de partida para a circulação da energia nutritiva, que a gente, na medicina chinesa, na acupuntura, chama de Hong. Então, massagear os 2 pontos ajuda a melhorar a vontade da pessoa também, a disposição da pessoa, e muda bastante a disposição da pessoa de manter-se sem fumar ou mesmo de parar de fumar. Aqui a auriculoterapia, né, ela é feita com micropore e semente de mostarda, e é colocado esse ponto aqui, é o ponto Shenmen, tá? A gente escolhe basicamente o ponto Shenmen, o ponto de rim, o ponto de estômago, pulmão e o ponto ansiedade. São colocadas no vídeo, vocês vão ver isso bem clarinho, está bem explicadinho. As sementes de mostarda, elas são colocadas em cima do ponto de acupuntura na orelha. A orelha, ela é um microsistema, tá? A orelha é um microsistema e a função de cada ponto desse primeiro, Shenmen, acalmar a mente, tá? Muito usado para acalmar o mental. O ponto de rim é um ponto utilizado para melhorar a força de vontade da pessoa e também porque a gente sabe que o rim é um órgão que atua filtrando sangue
tirando substâncias tóxicas que estão circulando no sangue, e se a gente tonifica a função, essa função do rim, ele vai trabalhar melhor. Nós temos o ponto de estômago, é importante esse ponto por dois motivos. Primeiro, ajuda a regular o apetite. Lembra que o Matheus falou que um dos problemas é o ganho de peso? Né? As estatísticas mostram que o fumante pode ganhar até 8 quilos, outros ganham mais, mas normalmente podem ganhar até 8 quilos quando param de fumar. E esse ponto ajuda a regular o apetite, e é um ponto importante também, porque como a pessoa precisa estar bem de energia para dar a batalha que ela tem que dar, que é continuar sem fumar, esse ponto estimulado ajuda a captar a energia dos alimentos durante a dieta. O ponto de pulmão também explicado porque a gente tem aí o pulmão, o principal órgão afetado, né? Todos eles são, né? Na medida em que o sangue vai levar as toxinas do cigarro para qualquer órgão, para qualquer víscera, qualquer tecido. Mas o pulmão é aquele que recebe primeiro a fumaça do cigarro, com todas aquelas substâncias tóxicas que a gente falou. E o pulmão ele precisa estar tonificado para que a respiração ela melhore mais rápido, né? E também porque é preciso captar a energia do ar, né, de uma maneira adequada para que a pessoa se sinta fortalecida. E o ponto ansiedade. É muito comum a ansiedade no fumante. A ansiedade do fumante é algo que acontece antes mesmo dele ser fumante, tá? É um problema que é anterior, mas quando ele para de fumar, ele tem a ansiedade como algo presente, né? E então o ponto ansiedade vai ajudar a controlar essa situação. Então, para tentar fechar, e depois a gente vai ter uma conversa, né? Ter um bate-papo, tentando esclarecer as dúvidas, as considerações finais. O tabagismo é um grave problema de saúde pública e a principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Portanto, todos os profissionais de saúde devem estar preparados para uma abordagem adequada para a questão. Aqui em Florianópolis, dos 50 centros de saúde, nós temos 37 atualmente oferecendo grupo de tratamento de fumantes. Nós tivemos vários treinamentos, nós temos mais de 400 profissionais treinados durante esse período, mas em função de rotatividade, alguns profissionais deixam a rede, vão trabalhar em outros municípios e outros profissionais assumem outras tarefas e não fazem o desenvolvimento do grupo. Mas a gente consegue manter um funcionamento regular dos grupos de tratamento de fumantes. E é importante que os municípios também possam estar oferecendo isso na atenção básica, né? Depois, as unidades de saúde de atenção primária devem oferecer os grupos de tratamento de fumantes, porque essas unidades são unidades que têm o contato mais frequente com as pessoas que habitam aquela região. E mais frequente, mais continuado, e é função das unidades da atenção primária desenvolver atividades de promoção, prevenção e assistência à saúde. As práticas integrativas e complementares devem ser utilizadas, e o que a gente observa é que as práticas integrativas reduzem o uso de medicamentos, aqueles que eu falei no início. As práticas integrativas, elas aumentam a adesão ao tratamento e acelera a cessação, né, do ato de fumar. E o fumante se sente mais fortalecido, mais tranquilo, fazendo auriculoterapia, fazendo automassagem, e aqueles também que utilizam a acupuntura ganham mais força para dar a batalha que eles precisam, né? Então, eu acho que seria basicamente isso. Acho que o nosso tempo está encerrando, né? Então, nós vamos um breve intervalo e daqui a pouco a gente começa com perguntas e respostas. Obrigado. Então, começando as perguntas, tem duas parecidas aqui.
Matos Costa pergunta se a maioria dos municípios já tem um programa de tabagismo implantado. E a Saúde Mental Indígena, Sabrina, gostaria de saber se essas práticas alternativas de tratamento estão disponíveis em mais algum município além de Florianópolis. Tá. Assim, nós tivemos agora um seminário de práticas integrativas e complementares realizado aqui em Florianópolis, e onde eu pude apresentar a nossa experiência do grupo de tratamento de fumantes, e me parece assim que o uso das práticas integrativas nós só observamos aqui em Florianópolis. Em Santa Catarina só temos isso acontecendo aqui em Florianópolis e Itajaí, tá? É outro município onde tem também práticas integrativas sendo desenvolvidas, mas me parece que não focada no tratamento de fumantes, tá? O treinamento antes ele era feito pelo Estado, né? E depois o município de Florianópolis abraçou essa ideia, e a pessoa que fazia o treinamento no Estado, que é a Senen, e a doutora Senen, que é médica oncologista, e a psicóloga Renata, elas pararam de fazer, elas começaram a fazer com mais intensidade aqui em Florianópolis desde 2006, né, quando então começou esse processo de treinamento dos profissionais. Eu acho que o município que não tem profissional habilitado deve solicitar à Secretaria Municipal. Nós podemos, por exemplo, se for interesse da Secretaria Municipal daquele município, fazer alguma incursão no município, né, para que, desde que seja tudo combinado, tudo bem tratado, para que a gente possa fazer algum treinamento lá, inclusive com participação da doutora Sene e da psicóloga Renata Campos, tá? E nós também podemos ir, se for o caso. Araranguá queria saber, para tratamento no grupo, qual a melhor indicação coletiva para a parada de uso do cigarro, gradual ou abrupta? Então, a segunda pergunta, qual a melhor opção de parada, né? Então, a gente vê aqui, a maioria das pessoas que conseguem parar de fumar o faz de forma abrupta, né? A pessoa toma uma decisão e concentra os seus esforços, né? Escolhe uma data, um dia D, e concentra os seus esforços, então, nesse dia, faz um arranjo, né? Tira o cinzeiro de casa, limpa as roupas de cama, né? Pode comunicar às pessoas da família, que na sua grande maioria são bons apoios interpessoais para motivá-las, né, nesse objetivo de manter-se sem fumar, né? E de forma abrupta, então, se tem mais chance de conseguir parar de fumar. A gente observa que a parada gradual, né, principalmente para as pessoas que têm uma dependência química mais elevada, e isso eu sei através do teste de Fagiston, né? Ela vai experimentando os sintomas de abstinência por mais tempo, né? Então ela vai sofrendo por mais tempo na parada gradual do que se o fizesse da forma abrupta, né? A primeira pergunta qual era? Só complementando isso, assim, a gente explica para a pessoa que, embora haja, era uma pergunta só, a gente explica para a pessoa que, embora exista duas formas de parar, a parada abrupta ela é melhor, e quanto mais rápido a pessoa fizer a parada, participando do grupo, melhor sucesso ela vai ter, porque ela vai ter o nosso apoio mais intenso, né? Se ela para na quarta sessão, ela deixou de aproveitar 3 semanas, né, assim, do tratamento, de estar compartilhando com os outros membros do grupo o que ela está passando, de se fortalecer mais. Então, o ideal seria a pessoa parar de fumar no primeiro dia, na primeira semana, assim que participa do grupo, né? E de forma abrupta, é melhor. Araranguá também queria saber se desde o início, na primeira sessão, o paciente já está sem uso do cigarro. Não. O paciente, ele entra, alguns entram já tendo parado. Outros com história de redução
do uso do cigarro. E outros entram do mesmo jeito que sempre tiveram, fumando. Nós temos, por exemplo, pessoas que começam o tratamento fumando 40 cigarros, e temos aquelas que fumam 2 cigarros, 5 cigarros diários, é bem variado, né? A maioria, quando procura, fuma bastante, fuma entre 20 e 40 cigarros por dia, tá? Uma das tarefas da primeira sessão, né, porque ao fim de cada sessão a gente recomenda algumas tarefas, lição de casa, né? É a pessoa escolher o seu dia D, né? Escolher o seu dia D e o seu método de parada, né? Então, desde a primeira sessão a gente já fomenta que a pessoa se motive a parar de fumar. Araranguá pergunta se tem recurso financeiro específico para a medicação ou o custo com esses medicamentos correm por conta da Secretaria de Saúde? Atualmente a Secretaria de Saúde recebe medicamento do Ministério, né, da Saúde, e a gente tem que prestar conta a partir do preenchimento das estatísticas, tá? Então a gente está recebendo 4 medicamentos: o adesivo de nicotina, o tablete de nicotina, a bupropiona e a nortriptilina, né? A receita ela sai com um carimbo específico para que possa ser feito o controle da dispensação, tá? Palma Sola pergunta que vende medicamentos, fala que vende medicamentos, não suporta o número de pessoas no grupo. A Secretaria deve fornecer o suporte medicamentoso aos pacientes ou só oferecer grupo de apoio e receitas dos medicamentos necessários? Na verdade, o ideal é que a Secretaria ofereça tudo, né? Ofereça todo o suporte necessário. O grupo, medicamento e, sempre que possível, também tenha práticas integrativas e complementares. Quanto mais recursos a gente tenha a oferecer ao fumante, maior chance dele fazer a cessação e a manutenção. A gente observa, por exemplo, alguns convênios, né, alguns convênios particulares fazem grupos de tratamento de fumante e deixam a medicação por conta do fumante. E não dá certo. Eles vêm procurar o medicamento no SUS, tá? Porque os planos não oferecem. Então, é uma coisa que ajuda, mas a efetividade ela é muito baixa quando você não tem disponível todos os recursos necessários para apoiar o fumante. Eu creio que você apoia ou não apoia. Meia boca não vai dar certo. São Miguel da Boa Vista quer saber onde tem esse curso de auriculoterapia em Santa Catarina para fazer. Tá, aqui existe uma comissão de práticas integrativas e complementares. O site, o blog, o nosso blog, o endereço da comissão está aí no finalzinho, tá, dos slides. Nós oferecemos aos profissionais da rede um curso por semestre, capacitando em torno de 20 pessoas, né, por semestre, e a auriculoterapia a gente oferece a profissionais de nível superior, tá? Como eu disse, atualmente a comissão ela atua em Florianópolis, porque a demanda que a gente trabalha é a demanda da cidade, né? Na medida em que haja interesse de algum município em desenvolver esse treinamento e não consiga que ele seja realizado por profissionais da própria rede, a gente pode entrar numa discussão de convênio, de tentar ajudar o município a que possa ter essas práticas em desenvolvimento. Próxima pergunta de Araranguá. A auriculoterapia tem alguma contraindicação? Quer falar disso, Matheus? Especialista é o senhor. Então, não vai ter contraindicação, né? Especialmente nessa questão do tratamento de fumante. Algumas pessoas, é óbvio, assim, a gente observa na prática, a maioria aceita bem o uso da auriculoterapia, tá?
Na prática, algumas pessoas reclamam de zumbido, mas isso é muito raro quando acontece. Fica incomodando e tal, mas não tem contraindicação. Ela pode usar em todas as pessoas que estão participando do grupo de tratamento de fumantes. Então, a próxima pergunta que eu tenho aqui é de Araranguá. O medicamento é distribuído no grupo ou disponibilizado receita para retirada na farmácia? Sim, a receita, a gente prepara a receita e a pessoa retira em farmácias onde tem farmacêutico. Atualmente, no nosso grupo, especialmente lá no Itacurubi, a farmacêutica que recentemente fez o treinamento, ela tem participado do grupo e a dispensação é feita no grupo. Quando não há presença de farmacêutico, a dispensação é feita em farmácia que tenha farmacêutico. A gente fornece uma receita e a pessoa pega, então, a medicação na farmácia. Pessoal de Maravilha, gostaria de saber em que momento vocês entregam o certificado aos participantes. Bom, atualmente nós temos entregue certificados assim que a pessoa termina o tratamento farmacológico, né? Isso vai dar 8 ou 12 semanas, né? Então, ao fim desse prazo, né, a pessoa já passou pelas sessões de grupo, pela toda a abordagem cognitiva comportamental, já está em sessões de manutenção, e nessas mesmas sessões de manutenção a pessoa retorna, né, e com um grupo novo em andamento, né, dá o seu depoimento, né, divide a experiência com os aspirantes, né, com um grupo novo, e recebe então o seu certificado como um ato simbólico aí de premiação do seu esforço, né? Uma coisa importante, não foi perguntado e a gente também não falou, é que os fumantes têm acesso aos dentistas para que seja feito uma limpeza, retirada de tártaros e algum tratamento que seja necessário, tá? Lajeado Grande gostaria de saber como se dá o processo de trabalho para aqueles pacientes que não conseguiram parar alguma experiência. Bom, os pacientes que não conseguiram parar, eles são convidados a retornar para o grupo, tá? E esses são aqueles que a gente... um tipo de pessoa que a gente vai estar colocando para fazer acupuntura, por exemplo, oferecendo um tratamento diferenciado, e essa pessoa geralmente tem algo a mais, algum outro problema. A gente já observou, por exemplo, quando tem problema de saúde mental, além da dependência de nicotina associado, a cessação ela se torna mais difícil. Então a gente vai avaliar esse paciente para ver o que a gente poderia ter feito e ainda não fez. Mas ele não pode ser abandonado, a menos que ele não queira mesmo parar de fumar. A gente dá uma outra oportunidade a ele num outro momento. Mas se ele quer parar de fumar e não conseguiu depois das 4 sessões, ele é reavaliado para ver de que forma a gente pode ajudá-lo ainda, né? A próxima pergunta é de União do Oeste. Tem algum projeto ou plano que possamos incluir o profissional de acupuntura na ESF? Assim, aqui em Florianópolis nós temos uma resolução que fala disso, tá? De profissionais que tenham especialidade tá desenvolvendo a acupuntura na rede, tá? Inclusive com turno de trabalho para fazer as sessões de acupuntura. Existiu um treinamento que foi dado para os médicos, um treinamento básico, não é o curso de especialização, algumas técnicas que poderiam estar sendo realizadas para aumentar a oferta, algumas situações pontuais, mais frequentes, para aumentar a oferta da acupuntura nas unidades de saúde. Só complementando, existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares que dispõe sobre esse assunto, né? Que promove que profissionais da atenção básica tenham essa habilidade, essa especialização, né?
disponibilizem essas ferramentas para a população lá do centro de saúde, da unidade básica de saúde, a qual são responsáveis, né? Então, para estar integrando essas habilidades no dia a dia, né? Iraceminha gostaria de saber se há regularidade no recebimento das medicações pelo INCA. Olha, essa questão a gente não tem acesso, vamos ser bem claros. Para a gente não falta. Houve um período que a gente não tinha o tablete de nicotina, agora está vindo tudo. Mas se o município está utilizando verbas próprias para comprar o medicamento, eu realmente desconheço, não saberia responder. Tá? Mas, até onde eu sei, boa parte é repassada pelo Ministério. Evaldo Oeste pergunta se existe algum outro tratamento alternativo além da acupuntura e massagem, por exemplo, reiki, chás. Tá. A gente não desenvolve, além dessas 3 práticas, tá? Nenhuma outra prática dentro do Centro de Saúde Itacurubi. Mas, por exemplo, no Centro de Saúde Rio Tavares, existem profissionais que também fazem grupo de tratamentos de fumantes e utilizam uma erva que ela parece uma margarida, e essa erva ela é seca e ela é amarga. O nome dela é titônia. A titônia ela é utilizada da seguinte forma: depois dela seca e moída, o fumante coloca um pouquinho da titônia na ponta da língua quando ele tem vontade de fumar, durante uma fissura, por exemplo. Tá? A gente não está utilizando essa fitoterapia, vamos dizer assim, dentro do SESC Itacurubi, mas existe essa possibilidade. Araranguá gostaria de saber se poderiam informar sobre a previsão de envio de medicações para os municípios. Olha, essa pergunta eu não tenho resposta. Quer dizer, não é da minha competência, não é da competência do enfermeiro Matheus responder essa situação. Eu acho que vocês precisam conversar com os responsáveis na Secretaria de Saúde. Se existe programa de combate ao tabagismo na Secretaria de Saúde, procurar o responsável. Se não existe esse programa, procurar o secretário de Saúde e perguntar a ele quais são as possibilidades da implantação do programa de combate ao tabagismo dentro do município. Na verdade, assim, essa web ela vai gerar essa expectativa de poder estar realizando. Então, cada um que ouviu, né, essa web, cada um que está aí nos ouvindo, obviamente tem uma tarefa, que é descobrir como que o município está lidando com a situação e ver de que forma pode melhorar, né, o acesso dos fumantes ao grupo de tratamento de fumantes. Se não existe grupo no município, pedir a capacitação para que as pessoas consigam fazer o grupo, desenvolver o grupo na sua cidade. Agora, para quem ainda não tem e tem curiosidade, quer ler a respeito, o site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tem tanto o consenso, que é esse livrinho que eu estou mostrando aqui no vídeo, vocês vão ver, né, abordagem e tratamento do fumante, e tem também as cartilhas. Vocês vão digitar no Google Deixando de Fumar Sem Mistérios e vai encontrar lá as 4 cartilhas, inclusive uma cartilha que é do monitor. São João do Taperiú pergunta se seria muito bom poder ter junto ao grupo um dentista. Será que o mesmo profissional do ESF poderia estar deixando alguma vaga para o tratamento dos mesmos? Aqui em Florianópolis é parte da estratégia de apoio ao fumante, acesso facilitado aos dentistas. Você quer falar um pouco disso? Pode ser. Então, nós articulamos com uma das dentistas do centro de saúde, né, para, além do atendimento individual, então isso que o Renato está falando, né, de facilitar o acesso à consulta, à avaliação
e tratamento odontológico dessas pessoas, né? Então a gente tem uma vaguinha lá garantida para as pessoas que estão participando do grupo e já pararam de fumar, né? Tem a participação do profissional dentista também na sessão estruturada, né? Falando, obviamente, da relação do cigarro, onde o primeiro órgão aí de contato com a fumaça um dos primeiros órgãos de contato é a boca, né? Então, falando dos problemas relacionados com a saúde bucal, né? Então, essa é a parceria do profissional dentista na nossa equipe, né? Então, as considerações, as palavras finais aí, fica o desafio, né, de tratar essas pessoas. O tabagismo, ele é fator de risco, né, para as duas doenças, as duas causas de morte por doença mais prevalentes no Brasil, que são as doenças cardiovasculares e o câncer, né? Então, tratar o fumante tem tanta importância quanto tratar o portador de hipertensão arterial, o portador de diabetes. Então, essa demanda é grande e cabe esse desafio, estejamos preparados. Ajudar uma pessoa a parar de fumar vale muito a pena, tem muito impacto na saúde dessa pessoa, né? E é muito gratificante para nós profissionais de saúde acompanhar esse êxito da pessoa, né, quando para de fumar, né? Então fica um forte abraço para todo o estado aí e sucesso, né? Muito obrigado. Bom, gostaria também de agradecer e, como colocou o Matheus, o enfermeiro Matheus, é um grande desafio mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, enquanto não está desenvolvendo o grupo de tratamento de fumantes na unidade onde trabalha, é estar estudando sobre isso, é estar se preparando, até mesmo de maneira individual, buscando material no site do INCA, está tudo lá, tá? E mais que isso, desenvolvendo junto no programa de saúde na escola, desenvolvendo atividades, alertando crianças e jovens sobre os riscos do tabagismo, sobre armadilhas que a indústria do tabaco desenvolve quando faz propagandas veladas em seus postos de venda, né, alertando que o cigarro é um problema sério de saúde pública. Enfim, esse trabalho de promoção, ele é muito importante e a gente se coloca à disposição para esclarecimentos, dúvidas que se tenha a posteriori. É importante assistir o vídeo, quem não viu, ali mostra a nossa experiência e quem quiser se comunicar tem aí então disponível os sites, né? Tem o meu e-mail, o e-mail da Comissão de Práticas Integrativas de Florianópolis, o nosso blog, enfim, é isso. Agradeço a atenção de todos vocês e mais uma vez obrigado. A Fraiburgo disse que enviaram uma pergunta antes, a gente não viu. Todos os fumantes têm necessidade de usar medicamentos ou apenas terapias? Tá, vou responder isso, já está aberto o som. Olha só, nem todos os fumantes precisam usar. Muitas pessoas param de fumar sem usar nada, desde que eles tenham a consciência e a motivação. Eu conheci várias pessoas que pararam de fumar sem usar adesivo, sem usar medicamento nenhum, sem conhecer práticas integrativas. Como o Matheus explicou no início, antes de falar do tratamento através do grupo, a conversa que a gente tem com o fumante, o alerta que a gente dá ao fumante, muitas vezes desperta nele uma vontade de parar de fumar e ele às vezes vai conseguir fazer isso sozinho. Uma coisa que a gente nunca pode deixar de orientar uma pessoa que está querendo parar de fumar ou parou de fumar é que ele faça atividade física, que ele tome muita água, que ele faça algum tipo de exercício respiratório, tá? E que ele procure moderar as coisas que come, né? Que são aqueles 4 As que o Matheus falou. Se você souber orientar o fumante, armar ele para parar de fumar, ele provavelmente vai conseguir parar de fumar sem utilizar medicamentos ou mesmo práticas integrativas.